Se você não tem um rostinho high ticket, isso pode impedir as suas vendas no digital. Você tá cansado de ouvir isso. Eu não vou nem marcar suspense, é óbvio que isso é uma baboseira. Quer entender um pouco mais sobre essa lógica do ter cara high ticket? Vamos bater um papo sobre isso? Oi, eu me chamo Anne, sou sócia estrategista aqui na Time Digital. E assim como eu contei no vídeo anterior, mês passado eu participei de um evento em São Paulo. E algumas coisas marcaram em mim. E eu vou bater um papo sobre ter cara high ticket e o que muda quando você fatura 1 milhão. Se você nem sabe do que eu tô falando é porque você não acompanha a gente nas redes sociais, então aproveita, @agência Time Digital, @ane.estrategista. Lá a gente mostra um monte de coisa que a gente não mostra aqui. E lá você fica sabendo de tudo em primeira mão, hein? Bom, eu fui para um evento em São Paulo e eu já sabia o que ia acontecer, né? A gente ia pegar uma plaquinha de 1 milhão, depois eu posso fazer um vídeo apenas sobre isso, e como a gente se motivou, e o que a gente fez aqui no bastidor pra gente conseguir pegar essa plaquinha, né? Já na reta final pra bater essa meta. Posso falar sobre isso depois. Mas aqui o ponto vou contar uma história, tá? Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que fatura alto, ela precisa ter uma cara high ticket. E aqui eu não tô dizendo que a sua imagem, a imagem dos seus posts, o seu cabelo, até a sua cor de pele não influencia na percepção que as pessoas vão ter. Porque sim, influencia. Qualquer coisa pode influenciar em como a pessoa te percebe. Isso é normal. Mas isso não quer dizer, principalmente nos dias de hoje que as pessoas estão saturadas de mentira nas redes sociais, que você precisa se encaixar em um padrão para faturar, para ter essa percepção de valor vista pelas pessoas. Quando a gente entende isso, a gente entende que faturar alto não tem um rosto. Porque, inclusive, o que as pessoas vivem dizendo por aí é finja antes de ser. Então, tem muita gente que tá lá com seu blazer, batom vermelho, cabelo lambido pra trás e não faturou nada. Da mesma forma que, inclusive, grandes executivos muitas vezes se vestem do mesmo jeito, com a camiseta básica preta e eles faturam bilhões. Mas se quem fatura alto não tem cara, por que a gente ainda se surpreende quando a gente vê uma pessoa que é gente boa, super amigável, blá blá blá, e depois descobre que ela faturou muito, que a gente não espera, porque é como se na nossa cabeça essas pessoas fossem inacessíveis, né? Ou tivessem um patamar muito distante de nós. E aí vinha a história, né? Eu cheguei nesse evento em São Paulo e aí a gente tava lá na entradinha, no credenciamento, e eu fiz 2 colegas, a gente tava lá conversando, já trocando uma ideia sobre o negócio deles, um também tinha uma agência, então eu fiquei conversando sobre os processos, organização, fidelização do cliente, tal, 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 e um outro era um infoprodutor, e a gente estava justamente ajudando ele. E aí a gente trocou uma ideia muito legal sobre o negócio dele. Em alguns momentos, nesse mesmo dia, a gente almoçou junto. E aí, no final desse primeiro dia de evento, foi a hora de pegar as placas. Eu, sem o meu blazer, mas com o meu batom vermelho que eu amo, fui lá pegar minha placa e peguei minha placa de R$ 1 milhão faturados. E aí depois, enquanto foi um momento super especial, eu sabia que isso ia acontecer, mas ainda era como se eu não estivesse preparada. E depois eu encontrei esse mesmo menino lá, a gente tava já no último dia. E aí, conversando, ele disse, nossa, eu cheguei nesse evento dizendo que eu nunca tinha conhecido alguém, tipo assim, nunca tinha conversado mais próximo, né, com alguém que já tinha faturado R$ 1 milhão, e aí eu conheci você. E ele ficou bem assim, maravilhado, de tipo, poxa, eu conversei com você no primeiro dia, você me ajudou no meu negócio, e aí você já faturou, então que legal, né? Uma pessoa que já trilhou um caminho, me ajudando, bem gente como a gente, então ele ficou realmente surpreso. E naquele momento, eu só tipo, haha. E aí depois isso alugou um triplex na minha cabeça. Que a gente não espera que as pessoas que tenham faturado alto sejam gentis, talvez, ou ajudem, ou sejam gente como a gente, ou estejam também na cadeira de aluno, não só de professor. E eu fiquei refletindo como ter faturado R$ 1 milhão não mudou absolutamente nada em quem eu sou, nada na percepção que eu tenho sobre eu mesma, sobre minha empresa, nada no sentido de eu não me sinto em um outro patamar, eu sinto pelo contrário, que eu sou capaz, se eu cheguei aqui e eu sei o que eu precisei fazer, o que eu precisei abdicar, as noites em claro, eu sei o que eu precisei fazer, né, pra chegar até aqui, e eu sei que eu sou capaz de muito mais. Então, não mudou nada no sentido de, putz, eu sou uma pessoa melhor. Não, mudou no sentido de, putz, eu posso ir além. E tipo assim, que massa, a gente chegou até aqui, nesse tempo, e agora eu quero ir pro próximo nível, um tempo melhor. Então, eu fiquei realmente refletindo sobre isso, porque, como eu falei, eu sabia que eu ia receber essa placa, mas eu não tinha muito pensado sobre isso. E aí eu fiquei refletindo realmente sobre todos os anos, todas as trajetórias, tudo que a gente enfrentou de mudança de modelo de negócio, de receber uns clientes que não queriam pagar bem, de pessoas com preconceito com a agência, até eu criar o meu próprio Instagram e sair dos bastidores, né, @ane.estrategista, e muita coisa aconteceu
para que eu chegasse até aqui. E aí vem uma coisa importante para você. Eu não tenho cara de high ticket. Eu não tenho cara da pessoa lá do cabelo liso, lambido, blazer, não tenho e tá tudo bem. Se você não quiser, você também não precisa ter, mas saiba que sim, uma boa imagem importa, mas ela não precisa ser a imagem do outro, ela pode ser a sua imagem. E mais importante do que apenas a imagem é o seu resultado. Então, se você já tem resultado, mostre esse resultado e tenha confiança naquilo que você está falando também, porque uma pessoa insegura pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ela nunca vai vender. Você já tinha parado para pensar nisso? De como às vezes uma pessoa que fatura alto é a pessoa que tá aqui do lado da gente, gente boa, gente como a gente. E eu digo isso para mim também, né? Porque os meus mentores, inclusive, eles faturam múltiplos 8 dígitos anualmente. E eu vejo, quando eu tô com eles nesses eventos, que eles são gente como a gente, que eles estão lá. Às vezes eles têm as mesmas questões, problemas, óbvio, eles têm mais maturidade, mais repertório, mas eu vejo assim de igual para igual, até em questões pessoais, não só de trabalho. Então, é legal a gente pensar sobre isso, que atrás de todo dígito, de toda cara high ticket, de todo post no Instagram, tem um ser humano igual a você. É isso, vamos continuar essa história no Instagram? Manda um direct pra gente lá, pra gente bater um papo. Dá uma olhada também nos links que eu deixei aqui embaixo pra gente acelerar a tua jornada. E se você tá perdido em Anne, eu quero ser uma pessoa high ticket, mas do meu jeito eu posso muito te ajudar. Eu vou te acompanhar como mentor estrategista no teu negócio. E a gente se vê no próximo vídeo.